Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou Dani Lambi, CEO e diretor da Lotenet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento. Eu sou Dani Lambi, CEO e diretor executivo da Lotenet, e esse é seu podcast sobre o mercado de loteamento. A jornada de hoje está sendo uma jornada. A gente está aqui em Santa Catarina, em Floripa. Estamos no final aqui do Complan, que foi produzido pela DIT, e nós estamos aproveitando todos os talentos que foram atraídos pela DIT. E eu tenho o prazer de bater um papo com um grande amigo, para mim, uma das pessoas que mais representam a parte de inteligência de mercado, análise, viabilidade de mercado. A gente já se conhece há um bom tempo. E nós aproveitamos essa oportunidade para bater um papo. Eu vou conversar com Cristiano Rabelo, CEO da Prospecta, do Grupo Prospecta, que é uma empresa especializada em desenvolvimento de negócios imobiliários e inteligência de mercado para o segmento real estate. O Cristiano, como todos os nossos convidados, tem um currículo que é difícil de falar aqui, né? Então, foi o criador do método MID, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mercado imobiliário descomplicado, é professor do MBA da FGV, professor de MBA do IBMEC e palestrante. Isso não tá fácil, hein, Cristiano? A gente anda bastante, é uma honra e um prazer imenso estar aqui no podcast da Lotenet, é um projeto muito bacana. E esse bate-papo sempre é muito gostoso. O Felipe Cavalcante, da DIT, diz uma coisa que é fantástico. Quando a gente faz aquilo que gosta, a gente se diverte. É verdade. Né? Então tudo fica mais gostoso. Falando de diversão, a gente veio batendo um papo, viu, gente? Assim, a gente veio lá do norte da ilha, a gente estava lá no Costão do Santinho e veio batendo papo. Sim. Aí você estava falando da sua vida, eu falei, eu não vou perguntar isso, eu vou deixar pro podcast. Você já foi roqueiro, né? Cara, já fui, né? Essa você não esperava. Essa eu não esperava, não. Engraçado que eu tinha feito um outro podcast com o Felipe e tinha algumas coisas que eu falei lá que no evento do Complan vieram falar, caraca, eu não sabia que você tinha sido construtor, não sei o quê. Mas Então, roqueiro ninguém te perguntou, roqueiro, não. não. Eu tive uma banda aos 11 anos de idade, você acredita? Acredito. Uma banda de rock em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós tivemos uma banda... O que você era, guitarrista? Cara, Loucão? a gente dublava inicialmente, aos 10, aos 11 anos, a gente dublava a Mini Blitz. Então eu era tecladista e quando a gente dublava o Paralamas, eu era baterista. E depois a gente começou a tocar mesmo, a brincar, a arranhar os instrumentos. E era muito gostoso. E a gente tocava em festa de 12 anos, de 14 anos, de 15 anos. Foi profissional o negócio, então? Foi, a gente era chamado para vários eventos, era muito legal, foi muito bacana. Naquela época lá nós tivemos os nossos 5 minutos de fama no rock and roll. Mas foi muito legal, foi muito bacana. Eu conto isso pro meu filho, ele fica rindo, fala, pai, eu não acredito, não fico imaginando você com 11 anos tocando e toquei bateria durante um tempo, mas hoje... só brincando mesmo. Entendi. Só brincando. E como é que um cara que tocava bateria e fazia o cover do Blitz foi parar no mercado imobiliário? Pois é, eu sempre fui um curioso e um apaixonado por negócios e por empreendedorismo. A minha primeira experiência no mercado imobiliário foi como gerente de uma construtora, né? Então, há muito tempo eu trabalhei como gerente de uma construtora, depois eu cresci na construtora, acabou sendo o braço direito e me tornei sócio. Isso aonde? Isso já em Maceió, Maceió. quando eu cheguei em Maceió. Eu passei por Belo Horizonte, depois Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e isso já em Maceió. Então, a construtora era especializada em obras públicas e depois a gente começou a pivotar ela para construção de casas, né, para o setor privado. E foi uma experiência muito interessante. Eu ficava eletrificado com todo aquele dinamismo do mercado, né, que envolvia o mercado imobiliário.
e com muitas perguntas e com quase todas elas Sem sem resposta. respostas. E isso sempre me aguçou. Na época, depois eu comecei a me tornar especialista em viabilidade econômica e financeira. Então, eu fazia muita viabilidade, comecei a me especializar em valuation, isso há 20 anos atrás. E aí eu trabalhava em paralelo, eu saí da consultora, eu deixei, eu vi que o mercado era fascinante, mas eu não tinha capital de giro necessário para poder enfrentar os ciclos de mercado do setor imobiliário. E naquela época eu tinha muitas perguntas, de fato, sem respostas e respostas estratégicas que deixavam a gente descalço, né? Como, por exemplo, sobreviver às exposições de caixa, às incertezas do mercado e toda a flutuação dinâmica que a gente recebe como efeito colateral dos ciclos de mercado. E acabava que falava, puxa, como é que a gente sabe se o mercado absorve ou não um novo prédio? Até que limite a gente consegue empreender? Quando? Como enxergar esse limite? Eu sabia que o consumo de produtos de longo prazo, como imóveis, de ativos perpétuos, quase que perpétuos, eles têm um consumo limitado, né? As pessoas não O consomem. cara não vai comprar 4, 5, sei lá, Pois é, imóveis na vida dele, né? em Tem média, uma família ela curiosidade, consome até menos do que um. quanto que é? É menos de um? Se a gente for analisar por classe, é menos, né? Existem estudos que trabalham o quê? 0,7, 0,6. Isso é Brasil? Isso em nível de Brasil, Brasil. né? E quando a gente vai para as estruturas mais robustas em relação a poder de consumo, a gente vai aí para uma residência na vida, né? Então, se a gente for trabalhar por essa lógica, a gente tem uma questão matemática para resolver. Cada vez menos as pessoas estão tendo filhos, ou seja, cada vez menos a gente tem a reposição do ciclo de demanda em função da taxa de crescimento populacional. Isso é uma tendência. Então, cada vez menos as cidades estão crescendo em função da taxa vegetativa, que é a diferença entre a quantidade de gente que nasce e a quantidade de gente que morre. E cada vez mais as pessoas estão vivendo. Então, a gente não tem mais a mesma. As pessoas antigamente tinham 8 filhos, né? Os casais, 8 filhos, Não tinha televisão, né? 11 filhos, não tinha televisão, então o pessoal, a Netflix era outra. É. A diversão era outra. A diversão era outra. Então era 10 filhos, 11 filhos, 12 filhos. Era muito comum. Lá em casa nós somos 5. Oh. Né? E era uma coisa assim, tipo, poxa, mas você só tem 5 filhos? Minha mãe. E hoje não. Hoje a gente está na média aí de 1 filho, né? A tendência é cada vez menos. Ou seja, um casal produz um. Exato. 2 produz um, né? Exato. A gente tem uma projeção nos próximos 15, 20, 30 anos, tem vários estudos publicados hoje que trabalham com a perspectiva de menos do que um casal, ou seja, 1,6, 1,7, que significa o quê? 70% das famílias vão casar. A maior parte vai ficar solteiro. A composição familiar ela tem uma tendência Tá modificando. de modificar, né? Mas na sua grande maioria hoje, vamos falar de um curto espaço de tempo, a gente ter aí um casal com filho. As pessoas estão substituindo hoje o filho por um pet. É verdade. Não é verdade? E transferindo, inclusive, toda a afetividade de um filho para um pet. Diferente dos tempos passados, a mulher está totalmente inserida no mercado de trabalho. Antigamente era muito comum o homem sair para trabalhar, ele era o provedor, enquanto que a mulher era a dona da casa. Hoje não, se brincar você consegue, em algumas regiões, encontrar o homem trabalhando em home office e a mulher trabalhando fora de casa. Então, hoje o casal ele está totalmente inserido no mercado, são protagonistas. E diante disso você não tem tempo para ter filhos, né? Filho demanda de educação, não é só ter filhos, né? Então a responsabilidade é muito grande. Deixa eu explorar seus... Assim, não tem nada a ver com o que a gente tinha combinado de conversar, mas é legal. Cara, eu já li uma matéria que diz que todas as vezes que a sociedade viveu situações extremas, como a guerra, houve um aumento populacional. E existe uma teoria de que
que o pós-pandemia produziria isso. Uhum. Faz sentido ou não isso, cara? Não Não? muito, não muito. A gente teve uma mudança no eixo gravitacional de consumo e de percepção de valor com relação à qualidade de vida. As pessoas hoje estão querendo viver muito mais do que ter, né? Isso ficou muito claro, né? É, Está no cerne daquilo que as famílias têm buscado, justamente a qualidade de vida, um propósito maior. A gente brincava que nos anos 80, você media se a pessoa tinha sucesso ou não, se ela tinha uma casa boa, um carro bacana, enfim, um bom casamento e uma boa profissão. Hoje, as variáveis de sucesso, elas são diversificadas. E todas elas giram em função de uma variável chamada tempo. É verdade. Você tem tempo para estar com teus filhos? Você tem tempo para fazer o que você gosta? Você tem tempo para se dedicar a outros aprendizados? Você tem tempo para fazer aquilo que, Você gosta? enfim, para viver o ócio, até mesmo isso. Então, hoje, tudo gira em função do propósito, do viver. É lógico que a gente, enquanto família, enquanto protagonistas de todo esse ciclo de vida, a gente vai estar o tempo inteiro vivendo ciclos, né? Momentos em que você vai ter um desequilíbrio nisso. Mas hoje, depois da pandemia, as pessoas tiveram a chance de ver o que é a qualidade de estar em casa. Eu brinco com a minha esposa, falei, caramba, eu aprendi a gostar de ficar em casa. A gente tinha esquecido disso, né? Hoje eu gosto de ficar em casa. Hoje, se eu puder trocar um botequinho, um restaurante e fazer realmente o nosso jantar, nosso almoço, a gente prefere. Então, todo esse tempo, ou seja, você vai deixar de perder tempo em fila de espera de restaurante, você vai gastar menos, né? E você vai estar uma coisa muito mais personalizada, você vai estar vivendo todo aquele tempo com a tua família. Então, mudou, né? Eu costumo dizer que na pandemia tem muita gente que descobriu que era casado e não ficou feliz com isso, descobriu que era pai e também não ficou feliz. Então, hoje as pessoas tiveram tempo de ver o que de fato faz sentido, né? O que pesa na balança. E o que que isso alterou no mercado imobiliário? O que que as análises têm mostrado? A busca por equipamentos que promovem esse bem-estar, né? Seja um espaço maior para que você tenha condições de respirar, sejam equipamentos de lazer onde você tenha condições de lazer, de esporte, ou seja, eu quero viver mais sem precisar me deslocar tanto, né? Então, isso tem alterado bastante. Poxa, mas Cristiano, tem muita gente que não tem condições hoje de. Eu até brinco que na pandemia criou-se o imóvel Covid, né? Todo É, imóvel tinha que ter home office, tudo varanda gourmet. Não, gente, isso não existe. Um cara que morava em São Paulo, nos 50 metros quadrados, é porque ele não dava conta de comprar um de 60 ou de 70 metros. Não é simplesmente mudar e ir para um maior. Você não vai resolver dessa forma. Ir para um maior, você precisa ter uma capacidade de compra maior, né? Ou você vai precisar se distanciar das regiões centrais para poder ter um custo-benefício maior, o que vai implicar na perda da mobilidade urbana, ou seja, vai dificultar a tua perda, a tua a mobilidade. mobilidade e vai diminuir o teu tempo, ou seja, vai impactar naquilo que é fundamental hoje, tempo, né? Então você vai perder mais tempo entre ir e vir. Consequentemente, vai te sobrar menos tempo. Então, hoje as pessoas estão buscando muito isso. Lógico que a gente tem uma diversidade de equipamentos ligados ao bem-estar. Eu acho que o maior desafio do empreendedor hoje, Dani, é entender quais são os equipamentos, quais são os atributos de um empreendimento que de fato tem percepção de valor pelo adquirente, porque isso muda. Isso está muito ligado a microclima, né? De um modo geral, você sempre vai em cima daqueles atributos que vão fazer diferença, né? Na maior parte dos casos, segurança sempre vai ser um atributo muito importante, associado com uma piscina, com um salão de festa, mas depois daí a gente já começa a entrar no oitava, né?
a gente já começa a entender que se eu erro na quantidade de atributos, querendo colocar demais predicados num produto, eu perco dinheiro, porque cada atributo, na visão do empreendedor, para o empreendedor é um custo. Ora, se eu não consigo ter elasticidade de preço diante de cada atributo que eu coloco, vai chegar um momento em que eu vou perder margem. E se eu não tiver percepção de valor pelo lado de quem vai consumir, é pior ainda. Exatamente. Eu vou estar gastando dinheiro e energia em algo que não se tem percepção de valor. Então, eu sempre digo, vamos dar um passo atrás. Vamos entender aquilo que é importante para as pessoas e, sobretudo, aquilo que é indispensável para as pessoas. Quando você consegue separar aquilo que é importante e aquilo que é indispensável, você conseguiu encontrar aquilo que eletrifica o teu consumidor. Aquilo que faz com que ele tome a decisão de comprar ou não alguma coisa. Então você conseguiu encontrar as variáveis que você vai gastar energia para fazer com que o teu projeto tenha um diferencial. Eu sempre digo o seguinte, o meu projeto ele precisa ser diferente, ele precisa ter valor para quem vai comprar, não para mim que eu estou empreendendo. E que é um erro, assim, desculpa, tá, gente, se eu tô sendo indelicado, né, assim, mas é uma armadilha, a palavra não é um erro, mas é uma armadilha comum que eu percebo nos loteadores, que é fazer o produto para ele, né, para o loteador, ao invés de fazer uma análise para o público. E aí eu te pergunto, aproveitando, como é que identifica isso? Como é que você fala assim, vou entrar num microclima e vou avaliar o que de fato é valor para as pessoas? Que muitas vezes não são acessórios, não são áreas de lazer. Às vezes é conceito também, né, Cristiano? Às vezes é conceito, às vezes é proposta de valor, que está totalmente ligado ao conceito. Praticidade, liberdade, sossego. Então, Que não tem a ver com piscina, não tem a ver com sauna, não tem a ver com isso. Não. Na realidade, você tem um conjunto de equipamentos que vai entregar para o cara uma proposta subjetiva. É abstrato, né? A percepção de valor ela é abstrata. Aquilo que é bom para mim não necessariamente é bom para você e vice-versa. Então, o objetivo da gente é encontrar padrões, né? As faixas de padrões para que a gente possa gastar energia de uma forma mais eficiente. É interessante essa questão do empreendedor, que isso não acontece só no loteador. Isso é o empreendedor de modo geral. O criador, ele normalmente é passional, ele se apaixona por aquilo que ele faz. Então, é um erro e é uma armadilha muito grande, porque a maior parte dos empreendedores, quando criam alguma coisa, eles criam na percepção daquilo que é bom para eles, né? Então, a partir do momento que ele começa a entender que o que é bom para ele, enquanto empreendedor, é aquilo que vai ter adesão e absorção e valor agregado pelo lado de quem consome, aí ele já começa a estar um passo à frente de toda a concorrência, ele vai começar a estar no nível de estratégia infinitamente mais avançado. E não tem uma maneira de fazer isso, senão entender comportamento. Comportamento do consumidor. Pois é, mas antes de entender o comportamento, eu sempre gosto de defender uma lógica. É a lógica dos 3 grandes pilares da compreensão do mecanismo de funcionamento do mercado imobiliário. Dinâmica econômica. A dinâmica econômica, ela é combustível do foguete, né? Ela faz tudo acontecer. Hoje, se nós levarmos em consideração que cada vez menos as cidades estão dependentes da taxa vegetativa, ou seja, da taxa de fecundidade, para que a sua população cresça, cada vez mais essas cidades estão mais dependentes de uma dinâmica econômica efervescente que atrai a gente para lá. Gere tração, né, para atrair pessoas economicamente ativas. Ou seja, você vai atrair o cara de 20 anos para trabalhar, para estudar, para empreender. Então, você vai começar a crescer, você vai começar a ter uma população flutuante com poder de compra e dentro do que nós chamamos da faixa de maior participação, tanto nos arranjos familiares quanto na potencial de consumo, que são as pessoas economicamente ativas, né? Que normalmente a gente considera aí a geração X e Y, que está entre 25 e 59 anos de idade. Então, a dinâmica econômica, ela empodera essas pessoas, ela empodera o mercado, que consequentemente gera efeitos colaterais no empoderamento das pessoas.
Ou seja, a partir desse momento, a gente começa a ter o quê? Uma reposição e uma atração para a criação de novos ciclos de demanda. A oferta, ela é consequência disso tudo. Tem muita gente que chega e fala, não, eu posso criar uma oferta para que a oferta seja atração. Você consegue fazer isso quando já existe uma dinâmica econômica onde você está, ou você está dentro de uma micro-região onde a mobilidade urbana possibilite isso. Onde você gera um empreendimento que ele, por si só, gera atração de migração das famílias para ele. Enfim, as pessoas precisam estar lá porque é um objeto de desejo. Mas isso também é consequência. A gente só consegue gerar um produto do desejo quando eu tenho todas essas duas camadas totalmente integradas. Famílias, reposição de mercado e empoderamento econômico. Se você tem muita gente com baixo poder aquisitivo, você não consegue gerar tanto valor. A conta para fechar, e interessante que depois da pandemia, essa questão da geração de valor, ela está em todas as classes sociais. É erro do empresário achar que o cara de classe C não quer estar dentro de um condomínio fechado. Eu acho que o maior desafio do empreendedor é encontrar a equação exata para ele conseguir gerar valor colocando um equipamento onde o cara possa pagar. Normalmente, a gente vai temperar ele em todos os atributos que geram o mínimo de gasto possível condominial, para fazer com que o peso da manutenção do condomínio não impacte na capacidade de compra desse cara. E que ele sinta segurança e que ele sinta que está dentro de um negócio exclusivo. Então, é o cuidado, né? Primeiro, eu sempre vou por aí, entender a dinâmica econômica. Cara, entenda como funciona a região onde você empreende. E como é que. Vamos lá. Você está falando da dinâmica econômica, eu acho que é vital. Que a Sim. questão de. São cidades, são locais em que você tem uma atratividade de pessoas, dado que existe cada vez menos pessoas nascendo, né, em relação ao que está morrendo. E como é que eu descubro isso, Cristiano? Eu sou um loteador e estou a fim de investir em outras cidades, em outros locais, e falo assim, cara, eu quero pegar essas dicas desse podcast e falar assim, quero identificar novos mercados. Por onde que ele começa? Eu gosto muito de utilizar um indicador chamado TGCA. TGCA. Taxa Geométrica de Crescimento Anual. As cidades que têm uma TGCA... E onde o cara descobre isso? Isso tem cálculos no IBGE. Você pega lá a fórmula de cálculo e a partir do censo, da comparação dos últimos censos e das projeções de IBGE pelas PNADs, você consegue calcular a taxa de geométrica de crescimento de um município. PNAD é o Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar. Ok. Né? Então, são as bases de atualizações para todo o perfil sociodemográfico de uma região. Então, a partir daí, você consegue entender quais são os municípios que estão tendo uma taxa de crescimento interessante. Normalmente, municípios que crescem acima de 2,5% ao ano são municípios interessantes. E aí, a partir daí, se você vai pela premissa de que cada vez menos as pessoas estão tendo filhos, ora, se eu tenho cidades que estão tendo uma taxa de crescimento interessante, muito provavelmente alguma coisa acontecendo lá. Está tendo uma migração de pessoas para aquela região. Ora, ninguém vai para uma região sem que ela forneça para ele um poderio econômico, prosperidade, e tudo isso está ligado com a geração de riqueza. Isso é fato, isso é a base. Então, a partir daí, a gente vai conseguir entender o quê? Quão diversificada é a economia local. Eu tenho indústrias, ela é agronegócio, é comércio e serviço. É turístico, de repente? É turístico. São muitas empresas ou é uma empresa grande? Eu morro de medo de cidade pequena, rica, que tem apenas uma empresa gigante. É perigosíssima essas cidades, porque se uma empresa dessa vem quebrar, o município vai junto. Eu vou te dar um exemplo, Brumadinho. Brumadinho, você tem lá a Vale, que compõe mais de 65% da riqueza local do município. Imagina Vale não voltar a operar. Entende? Então, acaba que você cria uma simbiose, uma dependência gigante. Aconteceu em Macaé também, né? Com a Petrobras. Você tem a Macaé, que é a Petrobras. Você tem Catalão, em Goiás, que vivia com uma certa dependência da Mitsubishi. Então, você tem uma série de regiões que são consideradas com um nível de risco um pouco maior, em função da falta de diversidade da sua matriz
de negócios, da sua matriz de riqueza. Então, eu costumo dizer que os melhores municípios são os municípios que têm uma diversificação econômica. Poxa, ali é interessante comércio, é interessante indústria, é interessante serviço, é interessante agro. Quanto mais diversificado for esse município, mais blindado ele estará contra fatores exógenos, contra a crise. Enquanto outros municípios vão sofrer bastante, vou te dar um exemplo, as regiões que estavam ligadas à indústria automobilística, elas sofreram bastante naquele período de recessão de 2016. Já os municípios que tinham a diversificação econômica passaram de uma forma muito mais tranquila, e sobretudo aquelas que estavam ligadas à cadeia produtiva do agronegócio, surfaram, voaram, norte do Mato Grosso, Sapezal, Goiás. né, Goiás. Eu vou dar um exemplo de uma cidade no Nordeste, Caruaru, Petrolina, em Pernambuco, que fica super distante da capital e vive da exportação de uva, o mercado imobiliário é efervescente lá. Então você tem uma matriz de agro muito interessante. Caruaru, você já tem uma matriz extremamente diversificada, ela é um polo, é um hub que liga dezenas de municípios. Comércio, indústria, serviço, micro-organismo, ou seja, milhares de pequenas empresas. Eu, particularmente, eu sou apaixonado por municípios que têm a sua composição da matriz econômica extremamente diversificada e, sobretudo, de muitas empresas pequenas. É tipo um tecido. Você corta parte do tecido, ele se recompõe rapidamente. É diferente daquelas cidades que têm 2, 3 grandes indústrias. Quando fecha uma, para você poder recompor esse tecido de negócios, é bem mais demorado. Então, olha a taxa geométrica de crescimento dos municípios nas regiões que você pretende empreender. A partir daí, você já vai começar a filtrar um monte de município que talvez não faça muito sentido. E a partir daí, você vai aprofundando os seus estudos, entendendo a diversificação econômica, entendendo a taxa de empregabilidade, entendendo a taxa de abertura de empresas ligadas por quinais. Isso aí você tem dados disponíveis na Receita Federal. A taxa de abertura de empresas, da quantidade de empresas ligadas a serviço, a comércio, a indústria. Então, a gente só precisa entender o quê, né? Criar os indicadores, né? Você precisa entender o que procurar. A gente tem muitas ilhas de dados e quando a gente tem muita informação, as informações são desconectadas. Então, o objetivo é a gente entender o que minerar, quais são as variáveis que precisam ser mineradas e conectadas. Então, a dinâmica econômica, para mim, é a matriz para você garimpar a oportunidade. É a matriz que você vai conseguir entender o quê? Para onde eu devo olhar e aonde eu devo gastar minha energia. A partir daí, a gente vai começar, nessas regiões que se apresentarem como interessante, a gente vai começar a voltar esse calibre de análise para terreno. Poxa, quais são os terrenos mais interessantes? Qual nicho de mercado com maior potencial de negócio? Antes de buscar um terreno, viu? Eu tanto posso fazer isso antes de buscar um terreno, como validar antes de comprar um terreno. Tá chegando as oportunidades, eu já valido isso. Eu sempre gosto de, quando eu encontro um município interessante, entender qual o potencial daquele município, levando em consideração a maior fatia de mercado, com demanda reprimida e com maior poder de compra. Ou seja, quais são as classes que estão sendo pouco atendidas? Cristiano, vamos tentar falar aqui sem um economês. Qual as classes que tem mais gente para comprar e menos oferta? Onde é que eu vou encontrar um vácuo que eu possa preencher? E, sobretudo, caramba, será que eu tenho? E quais são esses vácuos, esses nichos de mercado que têm um poder de compra interessante? Poxa, será que a classe média, média mais, média menos, elas estão sendo pouco exploradas ou não? E a partir do momento que você entende esses gaps, você vai aprofundar e verticalizar as suas análises, inclusive levando em consideração que nós empreendedores, Dani, nós temos escassez de recursos. Isso independente do porte, independente se a empresa é micro, pequena, grande, gigante, todas as empresas têm escassez de recurso. E quando a gente fala de recurso, a gente está falando não só de monetário, a gente está falando de tempo. A gente não tem tempo para analisar todas as oportunidades que chegam. Então, eu preciso de quê? De ferramentas, de processo, para poder filtrar, criar meios de filtrar e garimpar a oportunidade para a gente gastar energia somente naquilo que faz sentido.
perfeito. A gente estava, galera, só para vocês entenderem, nós tínhamos feito um roteiro para falar de inteligência de mercado primeiro, mas o assunto começou a ficar tão bom que a gente foi para outro lado. Não sei se a gente foi para outro lado. Acho que não, acho que a gente não? tá nele. Tá nele, né? A gente tá nele. Como é aí que tá, gente? Assim, quem vai falar melhor da Prospecta é o Cristiano, né? Mas o grupo Prospecta trabalha muito com essa questão da inteligência de mercado, que eu percebo que existe uma confusão muito grande em relação à questão de pesquisa de mercado. Vamos falar um pouquinho de inteligência. Então, o que é a inteligência e como é que o pequeno loteador pode aplicar isso, além do que você já está falando? Tá. A inteligência é um processo. Pesquisa de mercado é uma ferramenta. Ela faz parte do processo, né? Então, nós temos várias metodologias de pesquisa de mercado que podem ser aplicadas dentro da jornada de desenvolvimento de um negócio. E a inteligência de mercado ela é contínua, ela não para nunca. Então, eu estou o tempo inteiro retroalimentando a máquina para tentar entender se aquilo que eu planejei, identifiquei como interessante, de fato teve a mesma conversão e a mesma eficácia ao ser implantado, e no pós-implantação, quais são as lições aprendidas, positivas e negativas, para a gente poder aparar as arestas, reparar e mitigar os erros e potencializar os acertos. Isso é um processo. Isso é um processo que não precisa e não necessariamente está ligado, mais uma vez eu digo, ao porte das empresas. Isso está ligado à forma de pensar. Isso é uma quebra de paradigma do pensamento. É mindset, é o tempo inteiro você entender que você pode retroalimentar os seus aprendizados o tempo inteiro. O tempo inteiro curva de aprendizado ela precisa ser materializada para que você consiga entender onde você errou, onde você acertou e o que você não pode fazer mais. A gente não tem condições de errar, o setor imobiliário ele é fascinante. Só que um erro no setor imobiliário quebra a pessoa. Exato. Ele é fascinante porque ele tem a capacidade de enriquecer uma pessoa e de quebrar. Né? E de quebrar literalmente. Então, é preciso entender que dentro do processo de desenvolvimento de negócio, você não vai fazer uma pesquisa de mercado. Você vai fazer várias ações. Você vai fazer uma pesquisa de mercado, por exemplo, acabou de entender a dinâmica econômica, eu vou começar a entender o potencial de mercado entre demanda e oferta, e depois eu vou começar a entender o comportamento. O que é importante, como a gente já falou aqui anteriormente, o que é importante para as pessoas, o que elas querem, o que elas necessitam, o que elas podem pagar. Isso é um tipo de pesquisa que pode ser quantitativa, questionário, que pode ser qualitativa, e as pessoas respondem? bate-papo. Depende. Olha que interessante. É uma dúvida que eu tenho, assim, cara. Excelente pergunta. Pois é, porque, cara, beleza, eu vou... Galera, só para vocês saberem, eu já fiz alguns cursos com o Cristiano de inteligência de mercado. E depois que você cria o hábito de levantar informações para que você possa tomar a decisão, eu pelo menos posso falar por mim, nunca mais você deixa de fazer isso, né? Mas uma coisa sempre me vem à cabeça, assim, beleza, eu vou criar um formulário, eu vou aplicar essa pesquisa. A pessoa vai falar a verdade. Eu vou falar, a pesquisadora é uma gata. Eu vou falar para ela que eu ganho um salário mínimo. Você tem que tomar vários cuidados em relação a isso. Se você botar uma mulher bonita demais, o cara vai mentir a renda. Com certeza. E o homem também. A mulher vai mentir, todo mundo vai mentir. Então, isso é uma dúvida que eu tenho. Você tem que tomar um cuidado com o horário que você vai aplicar. Com o nicho, por exemplo. Eu não aplico mais questionário em renda bruta familiar acima de 12 mil. Não entendi. Como quando a pessoa ganha mais de 12 mil reais. Você não pergunta? Não, eu não consigo mais parar. Esse cara não para responder um questionário de 7 minutos. Ele não tem paciência. Pra você ter ideia, a gente tem um sistema onde nós escutamos o entrevistador perguntando e o entrevistado respondendo. Então, a gente tem um processo de qualidade interno onde não é só a conversão do questionário, que já é difícil. Cada 10 abordados aleatoriamente, a gente converte um. Mas desse eu preciso saber se foi qualificável. Porque na metade do questionário, como ele é grande, e a gente tem que saber fazer todo esse processo de aplicação, o cara pode te dar um vazare. Ele pode ficar impaciente, começar a acelerar e responder qualquer coisa. E pelo tom de voz e pelas respostas, você já começa a identificar isso.
Então a equipe de qualidade chega e fala, inválido. Eu já tive situação onde nós aplicamos 200 questionários, eu invalidei 150. Putz. Vamos reaplicar tudo de novo. Aconteceu alguma coisa naquele momento, enfim, vamos reaplicar novamente. E é normal, faz parte do processo. Hoje, se o homem ou a mulher tem uma renda superior a 10 mil, a 12 mil, eu prefiro aplicar um outro método, que é o método de grupo foco ou pesquisa aprofundada, onde nós fazemos todo um processo de recrutamento da persona, ou seja, do público-alvo, colocamos ele dentro de um restaurante ou de uma sala para poder conversar de forma roteirizada tudo aquilo que a gente precisa saber. Então, eu Isso é deixo gravado, Cristiano? Isso é gravado, gravado, é né? analisado depois, postura e todas as respostas. Você tem toda uma gama, uma camada de profissionais que faz toda essa análise. E a gente troca 6 minutos por 1 hora e meia, então vira um bate-papo, e aí é muito interessante porque um grupo foco, você consegue ver as barreiras de objeções, aquilo que é subjetivo, você tem uma facilidade muito maior de pegar do que numa pesquisa objetiva, onde é sim, é não, é isso, é aquilo. Então, o subjetivo ele fica explícito. As barreiras de entradas, as objeções, fica tudo muito claro dentro de um grupo foco, só que ele é muito mais caro de ser feito. Né? Em função disso, os orçamentos das empresas acabam reduzindo a quantidade. Normalmente eu não abro mão de aplicar uma determinada quantidade, no mínimo, a gente tem trabalhado hoje com 14 pessoas, entre 12 e 14, mas 90% das nossas entrevistas são com 25 pessoas, para a gente Ao poder ter. mesmo tempo? Não. A gente Não. separa em grupos de 4, de Ok. 6, estourando 8. A gente não gosta de fazer. Já chegou a ser uma, porque você recruta 8, vem 2 pessoas, né? Às vezes você recruta 8, vem os 8. Então, depende muito. Então, quanto maior a renda, maior a tua dificuldade de recrutar e mais adaptação na estratégia de reunião da conversa, enfim, você vai ter que ter. Eu imagino a capacitação de uma pessoa que conduz um negócio desse. O Tem cara que tem que ser ser, muito bom. tem que ser bom. Não é uma coisa fácil, mas a gente consegue ter as respostas fundamentais para a estratégia do projeto. Então, agora, olha que interessante. Vamos aqui para... Cristiano, poxa, mas esse aí tá uma coisa assim tão direcionada, poxa, eu fazer grupo foco, isso vai estar fora do meu orçamento, eu tô começando agora. Eu sou um loteador pequeno, vou fazer só 70 lotes. Eu tenho um mentorado que ele fez as 25 reuniões jantando com cada um. Que legal. Ele fez o recrutamento, ele fez todo o processo com os corretores de recrutamento do público-alvo e ele foi fazendo as reuniões de forma roteirizada. Mas, Poxa, dá mais trabalho? Claro que dá, gente, mas mas... é fantástico. O Nossa. ativo que ele criou depois disso, a musculatura, de compreensão, inclusive, de coisas que E de ele não E imaginava. segurança para tomada de decisão. Total, Dani. Total. Tem uma outra situação de um empreendimento que exige uma renda bruta familiar superior a 100 mil reais. O empreendedor está fazendo isso através de jantares personalizados. Quantidade de loteador que vai fazer jantar agora, gente? Gente, ó, eu vou dar uma outra dica. Você entender comportamento, entender as pessoas. Gente, um dos lugares que mais se perde informação é no balcão de vendas, é dentro da loteadora, é dentro da incorporadora. Você está lá na parte comercial, o cara vai no teu stand, ele vai lá, conversa, ele foi tracionado pelo seu produto, o seu produto de alguma maneira chamou a atenção dele, a ponto de ele entrar na loja e de perguntar, tá, se você vendeu, por que você vendeu? O que fez com que ele tomasse a decisão de compra? Foi o preço? Foi o atributo? Qual atributo? Foi a localização? Foi a oportunidade? Foi o investimento? Foi o conceito? Que conceito? O que teve de valor percebido? Beleza, e daquele cara que foi lá e não comprou? Por que ele não comprou? Foi o concorrente? Foi preço? A área de lazer aqui não dá, que isso? 500 pessoas, uma piscina pequena. Beleza, eu quero saber isso. Eu quero saber onde eu errei. E, sobretudo, eu quero saber onde eu acertei. Agora, você imagine você fazer isso durante a comercialização, não é nem depois, cara. Gente, a gente tá lá com o corretor de imóveis, o cara do comercial, ele tem a pesquisa de mercado passiva. Ele tem a pesquisa de mercado passiva. Porque o adquirente está tendo ali voluntariamente a intenção de compra declarada
E a maior parte das empresas, infelizmente ainda, a gente vê muito isso, a maior parte dos profissionais e das empresas estão preocupadas em vender somente, É. né. Então, essa mudança de chave, essa mudança também de Ah, mindset, ela é uma coisa que Cris- precisa ocorrer. Cristiano, você me fez lembrar de uma coisa, cara, que você falou disso e eu lembrei. Eu tenho uma assinatura de vinhos. Hum, E toda vez que eu entro na plataforma, que eu faço qualquer tipo de compra, que ela é diferente da minha assinatura, uhum, ele vem uma análise. Ele fala assim: olha, eu vou te dar um benefício. fantástico, Olha isso, cara. fantástico, Responde aqui pra mim, por que você tá fazendo isso? Por que você tá comprando fantástico, esse vinho ao invés desse vinho? Cara, eu entendi perfeitamente e é fantástico. fantástico, né, cara? Assim, por que não algo parecido no mercado? É. Qual a Ah, maneira que a gente poderia fazer isso? Até mesmo, olha que interessante, o cara está te dando um bônus para responder. Ele está te dando um tá me incentivo. pagando, né, Ele pra está te isso. dando um incentivo. Todo mundo gosta de ser bem atendido. Todo mundo gosta. Então, quando você vai para depois que você teve a experiência do stand de venda, alguém te ligar para saber se você foi bem É atendido. muito legal isso. Isso é muito importante. E olha que interessante. Essa pesquisa de satisfação, travestida de pesquisa de satisfação, eu posso tirar muita coisa dela. Eu posso entender o que de fato eletrificou ele e o que fez com que ele não comprasse. Não, eu sei que você não comprou, tá tudo certo. Mas eu queria que você me dissesse uma coisa: você foi bem atendido? O meu pessoal te atendeu bem? Atendeu. Deixa eu só te perguntar uma coisa. O que fez que você não nos deu a honra de ser cliente? Ah, eu não gostei da localização. Ah, quando eu fui comprar tinha mendigos na rua. Poxa, eu não vou querer estar num lugar, numa localização onde eu chego em casa até cheio de mendigo. Não, pô, eu não quero isso. A localização eu vi que tem uma favela a quase que 1 quilômetro. Eu não gostei. O Isso não, acesso não tá o legal. acesso não tá legal. Cara, para chegar aqui eu tenho um acesso só, é trânsito pra caramba. Eu quero um lugar onde tenha pelo menos 3 acessos. Observe que você vai começando a tirar um monte de riqueza e tudo isso é estratégia, cara. Olha só, eu, É eu, eu muito. fico, eu fico perguntando, Dani, como é que o cara não vê isso, cara? Poucas pessoas eu conheço que fazem isso. Eu tô aqui na frente de uma que faz. E poucas pessoas fazem isso, ou seja, entende a estratégia daquilo que está sendo feito e daquilo que poderá ser feito, né? E não é nada difícil, né, Cristiano? Não, Não é não nada é. difícil, é uma pessoa treinada, com um Uhum. roteiro bem definido, que vai ligar para as pessoas que entram no stand de E venda, vamos cara. tabular isso depois. Depois, E vamos exatamente. tabular e transformar isso em informação. Por isso que eu criei o MID. O MID é Mercado Imobiliário Descomplicado. Ó, é descomplicado, não tem nada de complicado, não. Não é fácil fazer isso. Não é fácil porque requer a cultura de que todas as pessoas registrem as informações. O maior problema, o maior gap é o registro. Mas é possível. E quando você consegue ver o resultado de tudo isso, cara, é uma coisa assim surreal. Você não vai viver sem isso mais. Então hoje, manda nos negócios quem tem informação. E aí o empreendedor sempre ele vai ter que pensar o seguinte, ele vai ter que tomar uma decisão. Você quer viver sob os ciclos de mercado, andando no efeito manada, ou você quer ser o efeito manada? Ou você quer chegar cedo na festa? É O, quem chega primeiro bebe água limpa. Pois é aquele tipo da coisa. Eu acho as duas coisas são importantes. O cara chegar cedo e o cara sair na hora certa. Então, tanto saber a hora de entrar, é importante também você saber a hora de sair. E vou te falar, a hora de sair é muito mais difícil de você entender, porque toda vez você vai ter que deixar dinheiro na mesa. Isso é fato. Quando você sair da festa, o DJ ainda vai estar tocando. A música ainda vai estar acontecendo, a bebida, a comida. Mas você já está entendendo que já tem um monte de gente bêbado ali e que vão fazer bobagem. Ou seja, esse é o momento de você sair. Ou seja, é você identificar mercados, o que você está dizendo eu preciso, através desta capacidade de inteligência, de uma metodologia, Uhum. identificar mercados que são mercados promissores, que não estão sendo explorados, eu consigo identificar isso, chegar primeiro, isso vai atrair mais pessoas, mais empreendedores, e eu falo, cara, eu sei que eu tenho que sair antes desse ciclo de demanda ter sido preenchido.
É Exatamente, isso. exato. Eu chego primeiro entendendo as cidades que têm uma diversificação econômica e estão entrando no processo, no aquecimento econômico, tem a sua economia mais pujante. Ou seja, essas cidades elas têm uma atração maior para desenvolvimento de negócio. Então, você vai puxando a diversificação para ver se ela também tem blindagem contra risco, contra fatores externos, crise e tudo mais. Aí depois você vai entender o potencial de mercado. O potencial de mercado, ora, se eu tenho ciclos onde a oferta está maior do que a demanda, eu estou em processo de saturação. A gente tem, nesse momento, a gente tem que começar a entender, eu sempre digo isso, os indicadores corretos. Quando a gente vai falar de ciclo de mercado, nós temos 3 tipos de indicadores. Nós temos os indicadores antecedentes, coincidentes e os atrasados. Olha que interessante, a maior parte Espera que eu vou anotar isso. Fala de novo. Coincidentes. coincidentes, antecedentes e atrasados. Ok. Explica aí que tá todo mundo com caneta e papel na mão. Pelo menos deveria. Olha que interessante. A maior parte do mercado dedica o maior esforço e fica nele filtrando e entendendo a temperatura de um indicador atrasado, a oferta. O que vendeu, vendeu, gente. E é verdade. O que vendeu, vendeu. Você está olhando para o retrovisor. É um indicador atrasado. Vou entrar nessa cidade porque teve 2 lançamentos de condomínio fechado com lote de 360 metros quadrados que vendeu tudo. Exatamente. Pô, mas se vendeu tudo, a demanda foi atendida. Exatamente. Então, a questão é, pô, será que quem vendeu não raspou o último tacho da panela? Será que ainda tem demanda para consumir aquele mesmo tipo de produto que... É o efeito paleta italiana. Exatamente. Ah, meu vizinho abriu, ficou rico. O fulano abriu, ficou rico. Eu abri, quebrei. Lógico, todo mundo já vendeu paleta italiana. Exatamente. A gente consegue entender o mercado de uma forma interessante quando a gente combina o indicador antecedente com coincidente e com antecedente. Então vamos lá. Então vamos lá. O atrasado, o principal, e onde é gasto a maior parte da energia dos empreendedores, e pior, se o cara gastasse lá, mas também olhasse os outros, o cara olha a maior parte lá e fica. Se está vendendo, tá bom, se não está vendendo, tá ruim. Eu tenho distorções nos dois lados, mas é um indicador fantástico, extremamente importante, e sobretudo quando é o caso com o indicador antecedente. Poxa, o que é um indicador antecedente, Cristiano? Intenção de compra? As pessoas querem comprar? Porque uma coisa é as pessoas poderem comprar. Outra coisa é, tem demanda não atendida? Ou seja, aqui eu tenho mais famílias do que oferta? Aqui eu já estou vendo potencial de mercado. Aí a gente vai para a terceira pergunta, eles querem comprar? Uma coisa é ter demanda reprimida, ou seja, é ter gente para comprar. Outra coisa é eles terem a capacidade de compra. Outra coisa é eles desejarem comprar. Porque quando eu vou no desejo, Dani, esse desejo, a gente abre uma série de vertentes. O desejo ele pode estar concentrado no curto, no médio ou no longo prazo. Isso vai balizar o quê? A temperatura, aquilo que eu posso fazer. Quantos produtos o mercado consegue absorver agora, levando em consideração esse desejo, outro indicador antecedente, a quantidade de cadastro para cada oferta que você está colocando no mercado, pré-venda. Cadastros qualificáveis. A quantidade de cadastros qualificáveis, eu gosto muito de trabalhar no mínimo com o número 3:1. Para cada oferta no mercado, eu quero 3 cadastros qualificáveis. Com 3 meses antes do lançamento, a gente consegue entender isso. Poxa, isso está no teu balcão, cara. É um antecedente. Qual outro indicador antecedente? Eu vou esbanjando aqui. Eu me empolgo, você tem que chutar minha canela aqui, hein, cara. Não. Alvarás de construção. Alvarás, a quantidade de projetos que estão no pipeline de aprovação da prefeitura. Isso é um indicador antecedente e perigosíssimo. Porque muitas vezes você vê que tem demanda no mercado para consumir o teu produto, você vê que, poxa, você vai combinar com um indicador atrasado, que é o de oferta, que está vendendo, que vendeu para caraca, show! E a oferta ela pode ser coincidente também? Pode. Eu posso estar vendendo agora, nesse momento que eu estou falando contigo. Ele é coincidente e atrasado. Só que tem um detalhe, cara. E os projetos que estão na minha frente antes da aprovação? Aquilo que está na prefeitura que ninguém vê.
Ora, o mercado ele não tem barreira de empreender. O cara do norte empreende no sul, o cara do sul no nordeste, e por aí vai. Ora, tem um monte de forasteiro que eu só vou enxergar o cara na hora que ele vai lançar. Ou E seja, eu estou no início do meu processo de aprovação, mas eu vou lá na prefeitura e vejo que tem 18 empreendimentos no processo muito mais avançado que o meu. detalhe, qual é a quantidade de produto? Isso pode inviabilizar o teu projeto, Totalmente, né? totalmente. Total. Tipo, cara, o mercado já está saturado sem sequer ter saturado. Porque eles ainda não lançaram, mas quando lançar, saturou, cara. Não tem. É uma questão matemática, gente. Eu preciso ter gente para comprar. Ora, se a demanda não for maior que a oferta, como é que eu vou vender? Eu vou ficar o tempo inteiro a depender de investidor que compra mais de um produto a comprar se ele quiser. Investidor, quando compra, ele compra esperando que você fique na terceira ou quarta convulsão para ele diminuir o preço, ele ganha vantagem. Pô, isso não é sadio, meu amigo. Vender, fazer projeto para investidor sem que o produto tenha o perfil de investimento, não é legal, a não ser que, de fato, o meu nicho de mercado seja para o investidor. Beleza, mas não sendo, eu vou fazer o produto para quem vai consumir. O investidor é plus. E o indicador, por último, coincidente, empregabilidade, taxa de emprego na tua região, como é que tá? Que é o CAGED. O CAGED, você consegue isso para o Ministério do Trabalho. Gente, tem informação com delay de 3 meses. E você consegue enxergar isso, esses gaps, por segmento, por matriz econômica, se é serviço, se é comércio, se é indústria. Eu forneço, de 3 em 3 meses, eu estou botando um monte de informação no nosso canal gratuita. Qual que é o canal? Cristiano Rabelo _. Cristiano Rabelo Underline. Underline. Galera, segue aí quem não tá seguindo. E aí ficou uma dúvida para mim. Você falou de uma mentoria que você fez lá. Você falou assim que fez a mentoria, o cara começou a fazer o processo de jantar. Você tá fazendo mentoria? Eu nunca tenho uma janela muito grande para mentorias por conta da minha agenda. Mas sempre eu abro, a cada 2 meses eu abro 15 vagas de mentoria. As mentorias elas são trabalhadas de 4 em 4 horas. Ciclos de 4 horas, onde a gente vai utilizando primeiro 1 hora, depois a gente vai usando essas horas a depender da necessidade. Tem gente que já está no 15º ciclo de horas, né, de kit. E aí a gente vai trabalhando desde a orientação, ao processo de desenvolvimento de negócio, a validação, a cenários, hipóteses e cenários de viabilidade, construção de business plan, defesa. Eu tenho até um cliente, um mentorado, que, engraçado, você sabe, me permita falar, você sabe quando eu comecei a mentoria, antigamente eu não fazia, porque realmente eu não tinha agenda para isso. Mas teve uma vez, cara, que eu achei assim fantástico. Um cara que foi para os Estados Unidos, ele trabalhou como garçom durante 5 anos lá, juntou uma grana e ele foi meu aluno de um curso aberto. A gente faz alguns cursos tanto para viabilidade quanto para inteligência de mercado para o setor imobiliário, e esse cara apareceu num curso desse. Ele falou, Cristiano, quando terminou, ele falou, eu quero fazer tudo que você falou para empreender 2 casas, 3 casas, mas eu quero fazer. Que legal. Cristiano, eu não posso errar. Eu não posso perder o meu dinheiro. Eu suei demais. Por favor, me ajuda. Eu sei que você não tem... Pô, cara, me arruma 4 horas. Aí eu falei, cara, eu vou. Eu dou um jeito aqui, eu vou arrumar. E esse cara fez um business plan durante 3 meses. Ele construiu um business plan do jeito dele, respeitando toda a essência que a gente defende como essência, como estruturação ótima. Foi fantástico. Chegou no final da mentoria, ele nem sabe disso. Quando eu desliguei, eu me emocionei, cara. Que eu falei assim, caraca, velho, que legal, que bacana. E depois disso eu falei, cara, eu não posso ficar só nisso. Então, eu não consigo fazer muito, mas hoje a gente consegue ajudar algumas pessoas. E dessas experiências que você teve de mentoria, o que você acha que é um alerta para os loteadores que não têm essa estrutura de inteligência, de marketing, de vendas, assim, que a gente tem denominado como pequeno e médio loteador? O que você acha que é uma dica importante? Busca conhecimento, né? Por exemplo, a gente está aqui discutindo sobre uma série de temas extremamente importantes, como o garimpo de oportunidades, como a validação e a compreensão do mercado. Tem muito conteúdo bacana, gente, hoje na internet.
Tem muita coisa legal, tem muitos cursos, tem muitas palestras, tem muitos eventos. A gente acabou de vir do Complan, a riqueza do conteúdo que foi disponibilizado no Complan, entre os palestrantes, entre o próprio network, a possibilidade. Você tem que estar nisso, você tem que estar o tempo inteiro se permitindo entender mais. E a gente que está no mercado e que a gente está o tempo inteiro compartilhando um pouco daquilo que a gente já aprendeu, eu sempre digo o seguinte, Dani, a partir do momento que a gente achar que a gente sabe de tudo e que a gente não precisa de mais alguma coisa, é o momento em que a gente está ferrado, né? Que a gente vai começar a fazer bobagem e é o momento onde a Kodak vai perder espaço para as máquinas digitais. Mais ou menos isso. Você Legal. tem que respeitar o mercado. E se você não tiver o tempo inteiro entendendo toda essa dinâmica e aprendendo e reaprendendo, você o tempo inteiro vai estar em condições de se reinventar e de se adaptar. E de, sobretudo, estar à frente, na maior parte das vezes. Eu não sei quem que me falou disso, cara, que, assim, antigamente, né, e agora essa história de antigamente é uma coisa muito Uhum, subjetiva, né, mas até poucos anos atrás, você tinha vamos dizer assim, uma previsibilidade na sua vida, né. uhum. Você Enfim, você chegava na fase adulta, você fazia faculdade, depois de fazer faculdade você tinha família, depois de família você, enfim, você tinha uma previsibilidade. E hoje não, né? Você aprende, desaprende, faz outro O curso, faz tempo inteiro, mestrado, volta, faz outro curso. Quer dizer, não tem mais limite para ir para o Não, não. conhecimento, que não tem jeito, né, cara? E quando a gente vai para a área da tecnologia, antigamente é 1 ano atrás, Pô, é 5 meses atrás. Antigamente era 5 meses, né? e que Então, você empreendeu nisso agora recentemente. a gente tem feito todo esse esforço. Isso faz parte de um propósito de vida que a gente tem construído, sabe, Dani? Que é democratizar a informação. Entregar informação estratégica em todas as fases da jornada de desenvolvimento de negócio para permitir que o cara consiga aumentar a assertividade dele, consiga diminuir o risco, consiga entender que aquele caminho pode ser uma enrascada, entende? Então a gente vai começar a soltar uma série de soluções, a gente está agora pivotando, o objetivo da gente é pivotar a Prospecta em mais de 80%, todo ele para a área tecnológica. Então, como a gente tem um DNA de várias metodologias que buscam entender o mercado, que buscam compreender o posicionamento do empreendedor, ou seja, o melhor modelo de entrada antes de entrar, ou até mesmo de se reposicionar. Então, o tempo inteiro a gente tem aí construído uma camada de informação riquíssima. E agora a gente vai começar a colocar isso. Então a ideia é pivotar a empresa, a gente já entrou nesse processo, estamos lançando a nossa primeira solução 100% tecnológica, onde o empreendedor vai ter condições agora de entender a atratividade do terreno, a vocação, permita-me corrigir, entender a vocação de um terreno, levando em consideração seu potencial de mercado. A gente chama de potencial preliminar, porque é o quê? Eu quero saber se tem gente para comprar, tem demanda reprimida, ou seja, a demanda é maior do que a oferta, em qual nicho de mercado? Alto padrão, super alto padrão, médio alto, médio baixo, econômico, ou seja, quais são os nichos de mercado onde eu tenho uma demanda maior do que a oferta? Bom, depois de identificar esses nichos de mercado, a gente vai entender se aquilo que está sendo vendido está tendo eficiência de venda. Observe que nesse momento eu estou analisando o indicador coincidente, que é o quê? Uma análise estática, com o indicador atrasado. Nessa análise de preliminar, o cara vai conseguir entender quais são os terrenos que são mais atrativos para que ele tenha condições de gastar energia somente naqueles terrenos que fazem sentido para ele. Ora, se a gente falar da escassez de recursos, a maior parte dos empreendedores não conseguem analisar todas as oportunidades que chegam na sua esteira de incorporação. Então, ele utiliza o feeling para escolher quais são os terrenos mais interessantes, seja no campo do loteamento, seja no campo de empreendimentos verticais, e dentro daquele terreno ele vai lá aprofundar os seus estudos. A gente criou uma ferramenta, uma solução, para que o cara consiga analisar a maior parte dos terrenos possíveis
que a gente sabe que todos os terrenos que chegam para o incorporador, para o loteador, na visão de quem os traz, são São ótimos, maravilhosos. são fantásticos. Sempre eu escuto. Ele é bem localizado, planinho e é maravilhoso. É tudo aqui. Se você não comprar esse Isso. terreno aqui, você vai. Você E não, eu sou amigo do prefeito e vai aprovar em 3 meses. tudo é lindo. Pois é, o objetivo da gente é mostrar o potencial de mercado. Mas aí na prática, como é que ele faz? Porque, Tá. assim, tá todo mundo, assim, tava uma expectativa muito grande pro lançamento e você fez o lançamento aqui no No Complan. Complan. Pois é, a gente fez o lançamento da solução em primeiro momento para empreendimentos verticais. Então, a partir. Mas a de loteamento vai sair daqui a 30 dias. Mesmo? Exato. Eu já estou, inclusive, assim- eu já estou com um template para aprovar da equipe de produção, da equipe de desenvolvimento tecnológico da empresa, para aprovar amanhã, para que ele fique pronto até final de novembro. Então, a solução para loteamento. Então, junto com o podcast. Vai sair junto com o podcast. Tá né? saindo agora, gente. Tá saindo agora. Olha que legal. E então, para empreendimentos verticais, ele já está pronto. Nós temos 2 versões, o Basic e o Pro. O Basic, ele analisa a demanda, ecossistema de comércio e serviço da região, do entorno do terreno, e oferta. Só que a oferta de terceiros. Eu entro lá. Bota as coordenadas geográficas, você pega Entro lá aonde? no site da gente. Você, Qual? Vai no lá. site do grupoprospecta.com. Grupoprospecta.com. Entrei lá. Pronto. Aí depois você vai para a página do relatório vocacional. Relatório vocacional. Pronto. Ao mesmo tempo, você entra numa outra guia e vai no Google Maps e identifica onde está o teu terreno As no Google Maps. coordenadas dele. Você vai com o botão direito pegar as coordenadas do Google Maps e vai preencher um formulário de compra do site. Basta isso. Você vai escolher qual relatório. Basic ou Pro. O Basic ele faz análise do ecossistema de comércio e serviço, demanda, o perfil da demanda, a gente analisa, e a oferta de terceiros. Então a gente consegue dizer quanto pode custar um produto levando em consideração a capacidade de compra estimada de uma família, utilizando as premissas básicas de endividamento, hoje utilizadas pelas instituições financeiras que endividam em até 30% da renda bruta familiar e compõem o financiamento máximo de até 80% do ativo. Então, combinando em taxa de juros, inclusive isso vai mudar a cada 15 dias. Mudou a taxa de juros, isso muda a precificação da área. Você muda o algoritmo. Muda o algoritmo ao mesmo tempo. Então, a gente sempre vai entendendo quanto pode custar um produto associado, alinhado com quem pode comprar esse produto. Maravilha. Aí depois a gente vai filtrar essas ofertas e vai entender se tem maior demanda do que oferta. O Basic, ele pega somente a oferta de terceiros, o que está no pipeline da internet. E o Pro, ele pega a oferta de terceiros e o estoque. Tudo aquilo que está sendo comercializado na região. A gente consegue visualizar, inclusive, o VSO, que é venda sob oferta, a eficiência da venda. Então, só para deixar claro, essa análise é feita dentro de uma área de influência. A partir do ponto geográfico enviado pelo cliente, a gente traça uma isócrona, ou seja, uma área de influência de 1,5 km. Isso para empreendimentos verticais. 1,5 km que a gente considera o que é uma isócrona. É uma área de influência que leva em consideração a mobilidade urbana, os sentidos das vias, o fluxo o tempo de gasto para percorrer, para ir para o sentido norte, sul, leste, oeste, enfim. E aí você desenha essa área de influência. Então, dentro dessa área de influência, a gente vai te dizer se tem mercado, se não tem, qual o nicho de mercado que tem maior capacidade de absorção e qual o nicho de mercado, se esse nicho de mercado tem uma capacidade de geração de valor muito boa, né, de VGV. O Pro, ele está disponível só para algumas cidades, porque a gente tem um dado que é perecível, muito perecível, que é o dado de oferta, e é uma coisa que a gente pega no chão mesmo. A gente tem São Paulo, nós temos Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, nós estamos lançando com isso. Maceió, breve, Florianópolis a gente tem, daqui a uma semana está saindo a região metropolitana de Florianópolis, Palhoça, Biguaçu, São José, e daqui a 20 dias, muito provavelmente, quando você estiver assistindo esse podcast, Belo Horizonte, Nova Lima, algumas outras cidades. Então, Cristiano, e para loteamento? O loteamento é diferente, a gente vai analisar a cidade inteira. A área de influência é a cidade inteira. Faz todo sentido. Faz todo sentido, a área de influência jamais poderia ser de 1,5 km. Então, ele é um relatório diferente
E já já a gente vai contar as novidades, a gente vai mostrar como ele funciona. Mas o propósito é permitir informação estratégica logo no processo de escolha de um terreno, para que o empreendedor somente gaste energia naquelas oportunidades que realmente fazem sentido. Então, ele já vai diminuir risco ali. Agora, isso não altera, isso não exclui as outras análises. É extremamente importante que isso seja esclarecido. A solução ela é meio, ela não é fim. Você vai ter que o quê? Depois de entender qual o nicho de mercado mais atrativo, você vai depois lá verticalizar os seus estudos, entendendo desejos, necessidades, anseios, intenção de compra no tempo, se as pessoas querem comprar e quando elas querem. Mas observe que você já aplicou um filtro de primeira linha fantástico, onde um monte de oportunidade agora está afunilado e, de fato, você vai conseguir ter muito mais eficiência de análise e, sobretudo, de foco, né? Não vamos gastar foco só aqui, gente. Por exemplo, o empreendedor recebeu lá 10, 15 oportunidades. Sim. Sem essa ferramenta, ele teria que, caso ele tenha condição de análise, ir em cada um dos locais, fazer uma análise de oferta, Sim. enfim, Que ele não faz, que né, é, Dani? é, Ele usa o feeling para geograficamente, ele entra no Google Earth e vamos olhar aqui. Não, dessa cidade e tal, de 15, pô, 5 parece interessante. Aí ele vai lá na 5. Poxa, mas ele pode ter perdido algumas por uma análise sem critério, sem ter uma informação um pouco mais apurada, mais consistente, de maneira que ele pudesse dimensionar o tamanho do mercado. Então, como análise de primeiro filtro, para que depois ele saia pô, verticalizando os estudos, caramba, sensacional. basicamente. Então, a gente tem uma série de outras soluções também para colocar na esteira de tecnologia, todas elas com o objetivo de democratizar a informação, torná-la acessível a todos os empreendedores em todas as fases do desenvolvimento imobiliário, com um investimento que de fato caiba no bolso dele. Pessoal, eu recebi um puxão de orelha aqui do pessoal do marketing, que nós já estamos chegando a 1 hora, né? Mas o papo está muito bom. Então eu quero explorar um pouquinho mais. A gente falou muito a respeito de inteligência de mercado. Uhum. E inteligência, o conceito de inteligência é: eu tenho dados, eu tenho informações, Uhum. eu tenho repertório, eu tenho meu sentimento através desses dados e das informações, isso me ajuda a direcionar as minhas decisões. E tem uma coisa que o Cristiano trabalhou e trabalha há muito tempo, que é a questão da viabilidade dos empreendimentos, né? Certo. De uma forma objetiva, quais são os indicadores que o loteador ele precisa avaliar para identificar a viabilidade do negócio que ele está prestes a fazer, assinar? Tá. Percentualmente, eu vou fazer 60, 40, 35, 65, como é que eu faço? Puxa, interessante. Eu sempre gosto, eu não gosto muito de gerar um padrão. É lógico que, a partir do momento que o incorporador vai fazer uma incorporação acima de 40% para o dono do terreno, você já está entrando no nível de risco grande, Grande. né? Porque você tem que colocar os impostos e todos os custos indiretos, que você cada vez menos vai sobrar margem, sem falar que o modelo de negócio loteamento, ele te dá uma rentabilidade interessante por conta da receita financeira, mas consigo ele te dá um risco também, porque você está com a carteira durante o longo prazo. Você é o agente fomentador. O descasamento de capital é O descasamento de capital é grande. E o grande. risco do negócio, você está com aquela carteira durante um tempo suscetível a tudo aquilo que acontece no mercado, interno e externo. Então, é risco. Você ganha mais, mas você tem um risco muito maior. Então, o que que os indicadores... Normalmente, o indicador de viabilidade que eu mais gosto é quanto eu ganhei para cada real que eu gastei. Eu não gosto de tirar isso através da TIR, né? A taxa interna de retorno. Não gosto. Eu tenho até um artigo no meu site chamado Eu Odeio a TIR, mas eu explico por Sério? quê. Eu vou ler esse negócio. Eu explico a TIR. Eu gosto do ROI, que é o retorno sobre Retorno sobre- equity, quanto eu ganho para cada real que eu ponho. Né? Efetivamente, ele mede a taxa de retorno sobre cada real que sai do teu bolso. É aquilo que o empreendedor quer, no final das contas. Só que esse é o indicador que eu mais falo, que ele está muito relacionado ao que você ganha e o que você aporta. Ou seja, dinheiro que entra versus dinheiro que sai. Exposição de caixa versus receita efetiva, margem. Só que tudo isso só acontece se você tiver o quê? Premissas fortes. Se você conseguir entender
que as tuas projeções são consistentes. São verdadeiras. Pois é, quando a gente está no campo da projeção de custos, você controla isso. Você diz como é que vai ser a tua curva de obra, você consegue trabalhar isso. O percentual de alocação dos teus recursos, você consegue gerenciar. Acontece que quando você está no campo das vendas, da absorção, você não consegue controlar isso. Isso não está na tua mão. O que vai exigir é você fazer uma série de análises de termômetro antes do teu lançamento. Na tua viabilidade, você não vai fazer uma viabilidade só, você vai fazer pelo menos umas 3. Os 3 cenários, assim. Ó. Não, na realidade você vai fazer umas 3 viabilidades. No início de comprar o terreno, eu faço uma, que a gente chama de viabilidade de originação. Quando eu vou implantar, que eu já tenho os projetos complementares prontos, eu já consigo ter mais assertividade com relação ao orçamento. Eu faço outra. Antes de lançar, que eu tenho condições de projetar a velocidade de venda com base na intenção de compra, eu consigo projetar a minha receita alinhada com o desejo de compra e eu consigo projetar o preço de venda sabendo se eu conseguir ganhar ou não elasticidade. Porque será que naquele tempo, será que agora eu não consigo, as pessoas não tiveram uma percepção de valor e escassez maior? Enfim. Então você pode ter oscilações, ou o cara pode estar mais endividado, ele pode ter perdido um pouco da capacidade. É muito longo, né, Cristiano? É longo. Eu assinei o terreno, depois Pois de é. 3 ou 4 anos eu consegui aprovação. Pois né? é, então antes de a gente falar de indicador da viabilidade, eu chego e falo, cara, se as tuas premissas de projeção, de receita e de custo não estiverem concisas e defensáveis, esqueça, você não precisa nem falar de indicador, esqueça isso, nem faça viabilidade. Arruma dinheiro para fazer o projeto e pronto. Putz. E reza para Nossa Senhora da Viabilidade. Legal demais. Bom, estamos caminhando para o final. Cristiano, eu sempre gosto de pedir isso, assim, uma marra conclusiva. E principalmente, assim, depois de todas essas dicas, essas informações que foram super legais, o que são os pontos que você acha que a pessoa tem que sair daqui com isso na cabeça? Entender para empreender. Cara, não empreenda pelo movimento do mercado. Se você fizer isso, você vai ter uma grande chance de ser o último da festa a chegar. Ou seja, você vai perder o time do mercado. O mercado imobiliário, ele é complexo porque ele sofre efeitos colaterais do mercado da economia. Então, a gente precisa entender que quando tá bom, tá perigoso. E é louco, né? É louco Porque isso. é tipo, é bolsa de valores, né? Isso, Você fala assim, pronto. cara, assim, puta, tá todo mundo ganhando dinheiro, eu vou botar Exato. grana nesse negócio agora, só que tá lá no topo do negócio. Pois é. Não é? Quando a gente está na fase da economia de recuperação e de expansão, ou seja, crédito, saldo de poupança, PIB, taxa de juros lá embaixo, tá bom demais para vender. Lá em Minas fala, bom demais dar conta sobre. Mas para vender. Bom Pra demais vender, dar conta pra para vender. vender. Quando tá ruim, Tá bom para empreender. exatamente. Como assim, Cristiano? Se você for incorporar terrenos para empreender quando você está num ciclo de alta, você vai pegar o efeito da especulação imobiliária. Muito provavelmente o teu custo de incorporação vai ser mais alto. Então, quando você empreende, o que é empreender, gente? É arrumar terrenos para incorporar. Não é para vender. Estou falando o quê? Eu vou buscar regiões que têm demanda reprimida, eu não estou preocupado se nesse momento ela está com intenção de compra. Quero saber se existe mercado, se eles podem comprar. Monto o meu projeto. Incorporo. Já aumento o meu lucro na incorporação do terreno, porque eu não vou ficar sob o efeito da especulação imobiliária. Quando o mercado estiver recuperando e entrando no processo de expansão, eu lanço o produto. E vendo. É Beber como água limpa. Você que vem de Maceió, que entende muito de mar, é pegar o jacaré. É Pegar onda no mundo certinho. Eu me lembrei agora, quando eu cheguei em Maceió, que eu fui inventar de surfar e que fui pegar esse tal desse jacaré, e eu cortei a cabeça, eu levei o que o pessoal chama lá de caixote. E do nada eu vi, o mar abriu, e o mar de Moisés, ele abriu, eu vi a areia e saí capotando, assim. Saí todo torto no mar e falei, pronto, eu acho que eu não tenho jeito para ser surfista. Então, pessoal, pra gente dar uma lição importante para os loteadores que tem que pegar o jacaré direito e que não podem pegar, como é que chama? Não pode pegar o caixote. Caixote. Para não pegar o caixote, fica atento. Pois é, Fica atento. Entenda como funciona o mar, onde quebra a onda. Primeiro o boy.
Depois surf. Foi muito legal. Cristiano, muito obrigado de coração, cara, Da mesma forma. foi um prazer. A gente podia ficar aqui horas batendo papo, Tranquilo. Se mas a gente abrisse um vinho aqui, eu acho que ia Ixi, para 3 ia horas de tocar, é podcast verdade. fácil. Mas a gente pode marcar outro. Vamos, Vamos marcar vamos sim. outro. Sem gravação. Aí a gente vai só tomando vinho e comendo queijinho de preferência de canastra, né? Fechou. Queijinho canastra. Galera, então, para quem gostou do vídeo, não deixe de curtir o vídeo. Nos siga no Instagram, @lotnetbr, e o nosso canal no YouTube é Lotnet Brasil. E eu quero repetir de novo, Cristiano, obrigado mesmo. O Cristiano tá cansado, galera. Passou o dia lá batendo papo no Complan, palestrando, etc. E ele se colocou à disposição para contribuir com esse nosso projeto da jornada. Obrigadão mesmo. A Tá bom? honra e o prazer foi meu. Eu agradeço, né, a confiança e o convite. A gente está em casa. Bom Tudo demais. certo. Valeu, cara. Espero que tenha agregado valor para vocês. Valeu.